eu acho que a Juliana ela faz uma introdução muito bacana também do que eu já estava me propondo a discutir nesse campo da comunicação. Como comunicadora também, ela já arremata alguns processos aí. E hoje esse debate da comunicação, mas sobretudo dessa indústria de informação falsa, é uma das grandes preocupações que a gente tem, né? Para além desse debate, né, da inclusão de outros sujeitos e sujeitas no cenário político, o que a gente observa é que a própria democracia está numa situação muito precária e muito séria, né? Então, não é somente pensar em colocar sujeitos e sujeitas que possam dar continuidade ao processo democrático, mas nesse momento especificamente, o próprio debate sobre a democracia é a disputa que a gente precisa fazer. E, infelizmente, né, desde 2018 a gente tem visto uma ascensão muito grande de um discurso conservador, de um discurso fascista, e que vai ganhando formas cada vez mais sérias nesse processo, né? E nesse sentido é muito importante a gente pensar também essa questão crônica que a gente tem em relação à comunicação. E aí eu falo isso a partir do lugar também de movimento social, a partir das esquerdas, né, do debate que a gente faz nesse campo. E muitas vezes a gente deixa a comunicação, ou essa área da agitação, da mobilização, muito para próximo do jogo eleitoral, ou não dá a devida importância à comunicação como uma perspectiva que ela precisa ter, que é de estratégia, né? Então, quando a gente fala desse cenário, a gente está falando de várias pessoas no Brasil inteiro que muitas vezes não teve acesso a esse debate da educação para a comunicação, a educação para a mídia, né? De conseguir observar as informações que estão circulando e conseguir fazer a crítica, a separação daquilo que é verídico, daquilo que não é verídico, encontrar saber o que é uma fonte, né? Então, isso sobrecai para a gente também no âmbito da responsabilidade, né? Sobretudo dessa educação popular. Eu acredito muito na educação popular e é para a gente fundamental começar a investir em estratégias que garantam à população, de modo geral, a conseguir identificar essas questões. Porque em 2018 a gente viu o quanto isso foi sério. Eu acho até, eu penso nisso, que a gente não tinha dimensão do quanto isso iria afetar as eleições. E no final das contas a gente percebeu que ela definiu as eleições, né? Então é um debate muito sério que a gente não pode pecar pela falta novamente, né? Precisamos, inclusive, correr atrás desse prejuízo aí, porque a coisa já está rodando. E essa galera ela vem cada vez mais se especializando nisso aí, né? Então primeiro reconhecer que existe essa dificuldade dessa educação para a comunicação, que esse problema ele nos custou as eleições de 2018 e tem colocado a própria democracia em xeque. Reconhecer que as tecnologias digitais de informação e comunicação elas têm definido diversos processos, não só os eleitorais, né? Então a gente está vendo que a dinâmica das tecnologias elas têm definido processos do nosso dia a dia, né? E tem mobilizado inclusive forças muito estranhas que têm operado no Brasil, assumindo espaços que a gente tinha entendido que não dava mais para votar, que estava dado, que a gente conseguiu avançar num nível que, bom, não perdemos mais. E a gente tem percebido os retrocessos, né? Eu estava lendo essa semana uma notícia que trazia essa dimensão, que a gente não conseguiu atingir, né, metade do que a gente tinha se proposto no campo dos direitos humanos, né, que a gente está num processo vertiginoso de retrocesso. Então a gente não conseguiu atingir as metas, e esse que a gente estava chegando próximo, a gente vem num processo de retrocesso, né? E aí é importante a gente lembrar que a gente vive num tempo que o volume das informações são absurdamente gigantesco. Mesmo a gente que se esforça bastante para se manter antenado, para se manter atualizado das informações, tem uma dificuldade muito grande de consumir isso e de lidar com essas informações. Então, se para a gente que em algum momento, né, que está nesse debate, que está incluído nos espaços de formação, que estamos no partido, nos mandatos, temos essa dificuldade de assimilar e de trabalhar essas informações, imagina para o cidadão comum, para a trabalhadora comum, que tem toda essa dinâmica que a Juliana trouxe no começo da fala, para pensar, né? Então, muitas vezes, as fontes que essa galera acessa, que essas pessoas acessam, são as fontes mais simples.
né, eu tenho até falado do fast food e da informação. Está tudo chegando, né, ao gosto do cliente. E quando a gente fala isso, é preciso pensar, sobretudo, na forma em que essa comunicação e que essa informação ela se organiza, se projeta e chega nessas pessoas. A gente está falando de um algoritmo que organiza as informações e deixa você dentro de uma bolha. Então, à medida que você vai acessando determinada informação, o algoritmo, essas redes sociais, vai te levando para experiências cada vez mais profundas, né, e isoladas nesse conteúdo. E aí isso não seria um problema se a gente não estivesse falando de um avanço conservador muito sério. Então significa dizer que quando uma pessoa, por algum motivo, acessa algum conteúdo em uma linha conservadora, essa mesma rede, essa mesma dinâmica vai fazer com que essas pessoas mergulhem no discurso cada vez mais profundo. Né? E a gente precisa começar a pensar nisso. Precisamos começar a pensar como é que a gente faz o debate para quebrar isso aí. Porque é um sistema que opera e que é financiado. Né? Então, é cada vez mais comum e tem sido uma estratégia adotada pelo movimento bolsonarista, né? por essa cadeia bolsonarista, trabalhar com as emoções. E muitas vezes nós estamos no campo da esquerda, estamos fazendo esse debate, caímos numa armadilha muito perigosa. Muito perigosa. Né? Pensar que financia-se essas informações, e são informações, na maioria, muito polêmicas, que mexem com as nossas emoções, que mexem com tudo que a gente tem, né, de mais valoroso, e não é à toa que o debate é por aí. Porque quanto mais polêmico for, quanto mais emocional for, mais a gente se envolve. E aí é pensar sempre que o financiamento dessas informações, ele independe da crítica que você vai fazer, se essa crítica vai ser positiva ou negativa. Então, independente de como você se relaciona com esse conteúdo, só o fato de você se relacionar com ele impulsiona esse conteúdo e coloca ele na frente de um monte de outras coisas que são muito importantes. Né? Então, as pessoas não têm esse tempo de fazer essas verificações. O debate está acontecendo a partir dessa distribuição organizada, orquestrada de informações, e as pessoas consomem muitas vezes sem saber o que está consumindo e sem ter a oportunidade de fazer essa checagem. Então, isso é muito relevante para a gente pensar como é que a gente vai construir campanhas, como é que a gente vai construir discurso, né, que não caia nessa armadilha. Ou que use, ou aprender também a usar essas mesmas ferramentas para fazer o sentido reverso. Né, disputar essas ferramentas também. E aí eu acho que isso é muito urgente. A gente precisa começar a pensar como é que a gente utiliza essas ferramentas de um modo a impulsionar essa contranarrativa. Uma coisa que é muito difícil e no debate dessa comunicação também que a gente precisa trazer à tona é que as Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologias, elas não são vistas como empresas de comunicação e propaganda. E isso faz com que elas sejam, faz com que dificilmente a gente consiga enquadrar elas e remover esses conteúdos ou impedir que elas continuem provocando esses conteúdos. Porque para todos os efeitos elas são empresas, né, de tecnologia e a responsabilidade da produção do conteúdo é do indivíduo que está lá utilizando essa ferramenta. Então ela pode até criar mecanismo para silenciar um indivíduo ou outro, mas essa massa que está ali se financiando, né, vai utilizar de outras estratégias para fazer com que esse conteúdo continue sendo difundido. E isso à vista de todo mundo, né, que é uma outra questão que a gente tem também, que é a falta de responsabilização, e quem está, né, nesse espaço parece e não tem nenhuma vontade de fazer com que isso seja resolvido. Então a gente está vendo todas essas informações. O próprio presidente da República hoje, ele se sente confortável, né, de ir em uma entrevista para o grande público e falar todas as asneiras que ele fala, e isso não ter nenhuma consequência. Nenhuma consequência. E vai criando cada vez mais essa sensação de impunidade. E esse debate fascista, né, que vai colocando os sujeitos em situação de risco e de vulnerabilidade, isso é importante dizer, que esse discurso e essas violências simbólicas que vão ocupando esse espaço digital vai com certeza criar uma ambiência muito favorável para que essa disputa saia do digital, que essas violências, essas agressões saiam do digital e comece a organizar um movimento muito mais concreto e difícil de ruptura democrática. E
E a gente já tem visto isso, né? As pessoas se organizando na frente do STF, quebrando, tocando fogo. E aí, no cenário eleitoral, né, onde todas essas perspectivas, né, elas, né, entram em colapso, né, a gente vai percebendo todas as emoções que vão sendo trazidas perto desse debate. Me preocupa bastante que esse discurso e que essas questões ainda estejam num patamar de não resolução, uma vez que isso pode prejudicar muito o próprio rito eleitoral. Então, uma das coisas que eu gostaria de contribuir e trazer, né, para esse debate, vindo a experiência de 2018, onde a tônica foi o antipetismo, né, é pensar que a tônica dessa eleição, pelo menos é o pensamento que eu defendo, é o próprio questionamento da democracia, das instituições, da legitimidade das eleições, né? Então o debate não é mais sobre se é ou não lulista, se é ou não petista. Isso a gente passou. A questão agora é questionar a legitimidade da própria eleição e a partir disso justificar um golpe, uma ruptura institucional. E a gente precisa estar muito preparado para isso também, tentando fazer um contra-debate. Para não sair apenas falando dos problemas, viu, cara? Eu vou terminar. Pensar também em proposições. O que é que a gente pode fazer nesse campo? Como é que a gente consegue avançar um pouco mais, né? Então, pensar em investir tempo e recurso num processo de educação para a comunicação, né? Comunicação crítica, fazer com que as nossas bases estejam muito antenadas e capacitadas de visualizar essas informações falsas e criar estratégias de combatê-las nas comunidades, né? O avanço do conservadorismo, sobretudo pentecostal, onde as igrejas foram um grande elemento que elegeu também esse bolsonarismo. A gente precisa estar lá disputando esse espaço. Pensar em estratégia de coalizão de checagem de informação. Como é que a gente se organiza? E aí pensar que para fazer esse enfrentamento, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas também, né? Pensar que a gente vai precisar trazer alguns outros atores para esse debate, porque a gente não vai conseguir avançar nisso sozinho. E pensar que perder talvez um passo agora para dar dois na frente, né? Porque é a própria democracia que está sob ameaça, né? Criar os espaços de repositórios também de notícias já desmentidas, né? Como é que a gente acessa essas informações, faz um arcabouço de informações que pode estar ajudando a gente também nessa ferramenta de desconstruir essa massa de desinformações que estão colocadas. Investir em fóruns e em redes de observação e monitoramento da mídia e da comunicação. A gente tem poucas experiências nesse campo, né? Avançar com isso e colocar isso à disposição dessa democracia. Pensar em frentes amplas de combate à desinformação e promoção de educação midiática e criar uma dinâmica de conquista dos corações e mentes. E aí, quando eu falo isso, pensar que a gente vai ter que trabalhar com essas emoções também, porque essas emoções foram que colocaram essa galera estranha no poder, né? Então, pensar que nesse cenário onde está em disputa a própria democracia, a gente precisa entender com que ferramentas o nosso inimigo está jogando, como é que a gente lida com isso, né? E, sobretudo, como é que a gente faz, né, um contradiscurso, uma contraproposta que apresenta também saídas coletivas, porque na individualidade, certamente, a gente vai ser derrotado novamente.